Pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês essa questão de ramificação aí dos circuitos. Na aula anterior eu estava mostrando na prática lá aquela obra que tinha 2 quartos sendo alimentado pelo mesmo circuito, parte de iluminação. Vocês lembram que eu mostrei um teto que já estava fechado, né, com o forro, mostrei outro quarto e falei que aquele circuito ia ser em conjunto, tá? Mas como é que eu faço esse conjunto aí para um único disjuntor desarmar a iluminação dos 2 quartos? Bom, muito simples. Eu já deixei aqui preparado para mostrar aqui para vocês. Aqui que eu mostrei o quarto 1, lá eu tinha mostrado o quarto 2 e o circuito ele vai ser de iluminação, ele vai ser o mesmo para os 2, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o quadro de disjuntor. Lembra que lá na aula de ligação de interruptor vocês vão ver essa situação. Então o que eu tenho? Eu tenho o disjuntor, eu estou saindo a fase do disjuntor, chegando aqui no interruptor. A partir do interruptor eu saio com retorno até a lâmpada. Então aqui eu vou ter a lâmpada, né? Aqui eu tenho um retorno, tá? Não se preocupem que lá na aula de instalação de interruptor vocês vão aprender esse esquema. Mas eu quero mostrar aqui a ramificação dos 2 quartos utilizando o mesmo circuito. Então o disjuntor, ele saiu com a fase que ligou aqui esse interruptor, desse interruptor retorno. Essa fase aqui, tá? A mesma fase, eu vou fazer uma emenda nesse cabo, tá? E as emendas também, você vai aprender a fazer uma emenda corretamente, utilizar o isolamento correto, alguns equipamentos e alguns macetes, tá? Mas aqui você tem uma emenda de cabo na qual você vai ramificar para esse outro interruptor. E aqui vai ter um outro retorno que vai fazer o acionamento da lâmpada. Então, a partir do momento, tá, que eu desarmar esse disjuntor, que eu desligar esse disjuntor, ele vai parar de mandar fase para esse e para esse interruptor. E aí sim eu tenho aqui 2 quartos, tá, com o mesmo circuito de iluminação. A mesma coisa acontece com tomadas, tá? Se eu tivesse tomadas aqui, tá? Deixa eu desenhar direito aqui, que essa aqui saiu torta. Se eu tenho aqui uma parede com uma tomada, tá? Uma tomada aqui, tá? E aqui no outro quarto eu tenho as tomadas, tá? Tenho as tomadas. O que vai acontecer? Eu vou ter um cabo, tá? Saindo aqui de um outro disjuntor, vai fazer a interligação dos circuitos desse quarto e eu vou ter uma emenda no cabo fazendo, tá, a interligação das tomadas. E aqui sim eu tenho o mesmo circuito, tá, para tomada para os 2 quartos e o mesmo circuito para iluminação para os 2 quartos. Legal? Lembrando aqui, tá, pessoal? Neutro, que vai aqui direto para a lâmpada, tá? Neutro é sempre separado das tomadas, tá? Sempre, sob qualquer circunstância, tá? Um neutro vai para a iluminação, outro neutro ele vai para a tomada. Outra coisa, quando eu tenho essa divisão de circuito, é o mesmo cabo, tá? De neutro. Então eu saio com o cabo de neutro para cá, eu vou ramificar esse neutro para cá. E aqui é a mesma coisa, eu vou ramificar esse neutro para cá, tá? Se porventura eu tiver aqui um terceiro circuito, tá? Tem aqui mais um circuito, tá? Mais um disjuntor, tenho mais um quarto, na qual eu vou fazer a ligação da tomada ou da iluminação, seja com força, sair da fase, estou indo aqui para o quarto 3, deixa eu colocar aqui, quarto 3, tá? Essa fase aqui ela tá vindo pro quarto 3, tá? Em circuito independente, eu tenho que levar outro neutro aqui para esse quarto, tá, gente? Independente se é tomada ou se é iluminação, tá? Ah, mas eu tenho um neutro aqui no quarto 3 que é mais perto. Posso fazer essa interligação? Não, de hipótese alguma, tá?
o circuito ele tem que ser obrigatoriamente separado. Eu não posso colocar mesmo circuito, daí vou fazer aqui, é mais fácil. Às vezes é mais fácil, né? Você tem 3/4, 2 você vai unificar e um não. E às vezes fica mais fácil fazer uma emenda ali de neutro e levar, tá? Para o circuito, para um outro circuito, tá? Mas isso aqui é terminantemente proibido, tá bom? Então, tem lá um segundo circuito, né? Aqui é circuito 1, aqui do quarto, aqui ele vai ser um circuito 2, tá? Eu não posso fazer interligação do neutro para esse circuito. Eu tenho que vir com uma fase e eu tenho que vir com um neutro exclusivo aqui para o circuito 2, beleza? Essa emenda que nós temos de fase para o mesmo circuito é chamado de fechamento, tá? O pessoal aí chama, tá? Os eletricistas, o pessoal é a galera da obra, você também vai começar a chamar de fechamento. Então você levou uma fase até 1/4, você vai fazer no mesmo circuito, então você vai fazer o fechamento aqui da fase para fazer o acionamento da lâmpada e o fechamento aqui do neutro para fazer o 2/4 no mesmo circuito. Fechou? A aula de hoje é isso. Prazer ter você aqui nessa aula. Te encontro na próxima.